Oi, gente, paz e graça. Estamos de volta com mais um episódio do Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos valorizando a prata da casa, entrevistando os membros da própria igreja, meninos e meninas que estão no processo de formação acadêmica e outros que já passaram por esse processo e que agora já estão no campo de trabalho. Nós tivemos aqui já alguns episódios com essa ênfase e hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Daiane. Dai, obrigado por estar aqui conosco. Muita gratidão por sua vida, por sua contribuição com a cidade universitária. E, de forma especial, por esse tempo aqui para falarmos um pouco sobre você, sobre a sua formação, sobre o seu chamado. E eu queria saber quem é Daiane. Olá, gente. Como o pastor falou, sou a Daiane. Sou formada em fonoaudiologia pela Universidade do Estado da Bahia e atualmente atuo na área da linguagem, dentre muitas especialidades da fono. E principalmente agora com a fonoaudiologia no campo mais infantil, né? A linguagem infantil. Muito bem. Dai, cada pessoa tem um percurso até chegar a identificar o que é que quer ser da vida, não é? Sim. É uma crise a definição do que você vai fazer para servir a Deus no seu chamado vocacional. É uma crise que muitos estudantes vivem. Como é que foi o seu percurso até chegar na Universidade do Estado da Bahia? Minha história é um pouco longa. Não foi em linha reta que eu saí, né? Da escola para a universidade. Tive que caminhar um pouquinho mais, vencer alguns obstáculos até conseguir ingressar na universidade. Venho de uma família simples, né? Favela, não tem por que mudar o nome, dizer comunidade de uma favela mesmo. Sempre estudei em escola pública e desde criança, quando eu me lembro, por volta dos 9, 8, 10 anos, assim, eu sempre, na esquina da minha rua tem um postinho de saúde. E eu sempre fui servida, não só com o posto de saúde, mas com outras ações sociais. Então, sempre me via servindo a minha comunidade, né? O meu povo ali no bairro. Então, me via trabalhando no postinho, não sei de quê, mas eu me via trabalhando. Quando cheguei no ensino médio, tinha um projeto Feira do Vestibular, com uma das professoras de literatura, e a gente visitava várias universidades, a gente escolhia alguma área do nosso interesse e ia conhecer esse curso e aprofundar um pouco mais sobre a área para a gente se identificar. Durante do ensino médio, segundo e terceiro ano, tinha uma colega de sala que a irmã dela é surda e estudava em uma escola
de ensino especial para surdos aqui em Salvador, se não me engano, na Undina. Foi quando eu conheci a Libras, eu já gostava. Então, foi quando eu me interessei ainda mais. Aí eu soube que a área da fonoaudiologia trabalhava também. Só que eu pensava que isso era apenas a parte de Libras, não sabia que era um pouco mais aprofundado. Foi quando eu me interessei pela fono, lá com uns 15, 16 anos. Fiz o Universidade para Todos, que é um curso pré-vestibular oferecido pela Universidade do Estado da Bahia a estudantes de escolas públicas, mas não fui aprovada nesse primeiro momento, assim que eu saí do ensino médio. Então, eu tive que ir trabalhar. Fui trabalhar, tentei fazer um curso em uma outra área, gestão de recursos humanos, em uma universidade particular, mas com 2 meses de curso eu falei, não era o que eu queria, eu não ia passar mais tempo naquele lugar. Foi quando eu tranquei minha matrícula e fiquei só no campo de trabalho. E eu falei, não, eu desejava muito mais. Eu desejava sair da realidade a qual eu estava, da minha comunidade, né? Da favela, de as pessoas não quererem estudar, de não terem uma vida digna. E eu não queria aquilo para mim, eu sempre pensei em algo maior. E aí eu fiz o curso técnico de enfermagem, só que para mim não era suficiente. Eu não me via só como técnica, eu queria mais, eu desejava mais. Foi quando eu voltei a fazer o cursinho pré-vestibular de novo, do Universidade para Todos, em 2018, e veio a tão sonhada aprovação. Chega, me emociono, né? Sempre relembrar a trajetória. E foi complicado, porque a minha família, eu venho de uma família não escolarizada, e não compreendia o sacrifício que eu tinha que fazer naquele momento de deixar o trabalho para fazer o curso em tempo integral. É tanto que quando eu cheguei muito feliz e contando que eu tinha sido aprovada no vestibular em fonoaudiologia, alguns disseram assim, o que é fono? Estudar, largar. E eu fui muito desencorajada nesse meio tempo, além do discurso de que a universidade não é para o cristão, que ali se desviava, que o muito estudo enfadava, que a letra matava, só que meu coração ansiava, né? E eu entendia que o cristão, ele teria que ser cristão independente do lugar. É um Deus tão inteligente que criou todas as coisas. Ele não deu a gente a mente, a inteligência, para a gente ficar guardar na caixinha. Para além disso, e que o cristão ele tem que estar inserido em todas as áreas da sociedade. E aí foi com muita coragem, ouvi também algumas palavras de encorajamento e orei ao Senhor que Ele me desse amigos ao longo dessa caminhada também dentro da universidade. E fui. Muito bem. Você está no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. A gente está sempre pedindo aqui para você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar esse conteúdo que pode chegar para um jovem, quem sabe, que está numa igreja ainda duvidoso acerca de se deve ou não ingressar na universidade, né? Por circunstâncias diversas, por tantos impedimentos, tantos desencorajamentos, né, nos nossos dias. Mas eu queria que você falasse especificamente, Dai, sobre os obstáculos que você encontrou para chegar a essa decisão de que você queria uma formação acadêmica, você queria um posto de trabalho que lhe desse uma condição de vida em que você pudesse se sustentar. Quais foram esses impedimentos e o que é que você diria para um jovem que talvez agora esteja enfrentando lutas, desejando uma formação acadêmica? O primeiro obstáculo foi entender que como cristão posso estar inserido em qualquer ambiente, que foi cresci também em um ambiente muito religioso em que demonizava o ambiente universitário, né, como eu falei anteriormente, e dizia que a universidade não era também um lugar de cristão porque se desviava, porque se desvirtuava. O segundo obstáculo foi o obstáculo financeiro, porque como eu tinha passado a universidade pública, o curso é em tempo integral, e nessa época eu já trabalhava, eu tinha uma parte era da casa, né? O sustento era de minha responsabilidade, então era um sacrifício que eu estava fazendo. E um outro obstáculo é conseguir se manter dentro da própria universidade, principalmente com os valores cristãos. No primeiro dia de aula, eu lembro como hoje, uma aula de biologia celular. A professora perguntou quem era um cristão na sala. E apenas eu, com muita ousadia, e uma outra pessoa de um outro curso, né, que
cursos, as disciplinas de base dos cursos da área de saúde, junta curso de todos os cursos da área da saúde, de lá, né? Enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, farmácia. E aí eu e outra fala, levantamos a mão com muita coragem, apenas 2 pessoas numa sala com 50, 60, e ela disse assim: vamos ver se até o final do semestre você vai continuar acreditando nesse Deus. E eu com a minha mente muito pentecostal, porque até então eu vinha pentecostal, depois cheguei na Batista, até chegar hoje na Fé Reformada, e na minha cabeça, está repreendido no nome de Jesus. E terminou o semestre. E você estava crente ainda? Mais crente. Eu estava mais crente porque eu olhava para a disciplina, eu olhava para a estrutura molecular, celular, e dizia, não tem como, isso é engenharia do nada. Não, é impossível, é para além disso. E nesse percurso eu também encontrei outros cristãos dentro da universidade, dentro do meu próprio curso, da minha própria turma, e quando eu conheci também um movimento cristão lá. Muito bem. Não tem sido fácil, né? São Sim. dias nebulosos no que tange essa questão que envolve o desestímulo. Sim. Não é? Um movimento, por exemplo, ainda na educação básica, com todo respeito, a gente fala com respeito, é um pensamento diferente, não é? O contraditório é sempre bom, não é? Para que a gente possa discutir ideias, mas existe um movimento que busca retirar crianças da escola, que é o homeschooling, não é? E as crianças cristãs, né? Com a ideia de que a escola vai desvirtuar a criança. Há um movimento que tenta tirar os estudantes da universidade. E além das lutas todas que um estudante que vem da periferia precisa enfrentar para chegar na universidade, nós hoje, infelizmente, estamos lutando contra esse sistema, que é um sistema que diminui o valor da ciência e o papel do cristão enquanto sal e enquanto luz, não é? Nós conversamos aqui com a Jaqueline, no último bate-papo, e para mim foi bem interessante como ela pôde testemunhar o quanto a universidade foi positiva no aperfeiçoamento do seu caráter cristão e como lá ela pôde se tornar uma crente em um processo de santificação que lhe proporcionou uma vivência espiritual que ela não tinha ainda dentro da sua igreja. Sim. Então, isso é importante que a gente fale aqui. É importante que você que é jovem, que está, quem sabe, no processo de desejo de entrar na universidade, fazendo um cursinho pré-vestibular, que está ouvindo essas vozes do além, tenha cuidado, porque a universidade não é cemitério de cristão, é campo missionário. Está aqui a Daiane, não é? Passou por aqui a Jaqueline, que testemunha o quanto foi importante esse processo inteiro. Na pergunta anterior, o pastor falou para uma palavra de encorajamento, acabei que eu não falei, né? Vá. A palavra só é vá. Vá. Se Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele também é soberano dentro da universidade. Perfeito. Se os meus professores, que são tão doutores no conhecimento aqui intelectual humano, vá lá e mostre o conhecimento divino, Cristo. Perfeito. Seja pequeno Cristo como um bom aluno, sendo bom em tudo, como um bom colega de classe, com os outros profissionais da universidade, e mostre que cristão também faz ciência. Né? Um dos nossos grandes problemas hoje é achar que o cristão ele não faz ciência. Né? E é importante que a gente ingresse nesses meios e mostre que o cristão está em tudo. Por exemplo, agora a gente viu o piloto não foi que foi agora da NASA, era um cristão genuíno, que mostrou que o cristão também está inserido. Quando a gente olha os primeiros cientistas, eram cristãos. Só que, infelizmente, há um movimento também dentro da universidade que quer fazer esse apagamento do cristão, da sua colaboração dentro dos ensinos, dentro das academias. Nós sabemos que um genuíno cristão, quanto mais ele é perseguido e hostilizado, mais ele se aproxima do seu Deus. Não é? Sim. Então, se não é um curso superior, seja em que área for, em qualquer universidade, seja ela pública, confessional ou particular, que vai retirar uma moça ou um rapaz que conheceu de fato a Cristo
A gente tem o exemplo de Daniel e seus amigos em Babilônia, né? Sim. Ainda adolescentes, e lá lhes sendo oferecido um curso gratuito de 3 anos da cultura e da língua dos caldeus, a comida que era oferecida no Palácio Real, em meio ao exílio que o povo judeu estava vivendo. Eles estiveram lá testemunhando do Deus que eles serviam, né? E puderam ser, naquele ciclo da vida deles, meninos que, de fato, tiveram o caráter aperfeiçoado em meio às perseguições. Sim, então, sim. ainda que haja perseguição na universidade, ainda que as ideologias sejam contrárias, ainda que você possa encontrar dificuldades, você não deve desestimular, você deve lutar por isso e buscar os recursos, né? Hoje, inclusive, Daiane, a gente percebe mais facilidade, né? Você tem um sistema de cotas, não é? Sim, Tanto sociais como raciais. Você tem ProUni, sim, você tem o FIES, se no caso nosso, enquanto presbiteriano, poucos conhecem, tem a FEP. A FEP é um organismo da IPB que oferece bolsa restituível para os alunos, né? sim. Que é a Fundação Educacional Presbiteriana. Eu, por exemplo, na minha formação enquanto historiador, passei pela FEP. O meu curso de História foi numa particular. Eu fiz um curso de Pedagogia numa pública, mas o curso de História foi particular. E a FEP me ajudou, me fornecendo os recursos que na época eu não tinha para pagar o curso. Então, eu quero dizer para você que você busque estímulos, se encorajem, porque nós temos ouvido aqui pessoas que passaram por todo o processo, enfrentaram os seus gigantes e formaram e estão agora servindo a Cristo no local da sua formação. Sim. Não é ser apenas um cristão, né? Ou ser apenas um profissional. É ser o que você foi chamado para ser. Um cristão, um profissional, um estudante, um cidadão, qualquer área que a gente tiver inserido, que glorifique ao Senhor. Amém. E a gente precisa, os cristãos, os jovens, precisam entender isso. Ele tem que estar inserido. Quem vai alcançar o juiz? Quem é que vai alcançar o desembargador? Quem é que vai alcançar o presidente? Quem é que vai alcançar um diretor médico? E quem é que vai alcançar esse professor Sou. ateu, agnóstico, que está na universidade, Isso. muitas vezes para perseguir algumas pessoas, Sou. né? Quem? Por causa das suas ideologias e Sim. cosmovisão. E às vezes não. E ali como cristão, você pode demonstrar o amor de Cristo. Perfeito. Muito bem, nós estamos encerrando esse primeiro encontro com a nossa irmã Daiane, fonoaudióloga. E no próximo encontro, na próxima sexta-feira, você vai ouvir um pouco sobre a sua formação e o seu chamado para servir a Cristo enquanto fonoaudióloga e a importância da CRU, esse movimento de estudantes que está dentro das universidades e que a Daiane pôde participar durante o seu período de formação. Sim. Dai, muito obrigado por esse encontro, por esse bate-papo. Deus abençoe a sua vida. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Muito bem. Deus abençoe, em nome de Jesus.